De alegria estar mais uma terça-feira junto com os irmãos reunidos para a gente adorar aquele que é digno de honra, de glória e de toda exaltação. É esse Deus que nós servimos, né? É o Deus que vai além do impossível, né? Quando a gente acha que não tem jeito, aí Ele chega e mostra que tem jeito, que tem saída e tem solução para o meu e para o teu problema, né? Porque muitas das vezes nós passamos por um momento difícil e muitas das vezes a gente chega até, aleluia, a ficar triste e até mesmo pensar que não vai ter jeito. Mas Jesus, nesse momento aí que Ele age, Ele mostra que Ele tem poder no céu e tem poder na terra para agir na minha vida e agir na sua vida. Mas eu quero deixar aqui bem breve, aqui no livro de Mateus, capítulo 9, é um texto bastante conhecido. Mateus 9, versículo 20, que diz a palavra do Senhor. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Glória a Deus. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, eu começando a meditar um pouco no texto sagrado nessa tarde de hoje, eu comecei a observar que todo texto que a Bíblia relata é um texto que invoca, aleluia, a salvação eterna para aqueles que estão ouvindo. Porque a gente começa a observar esse texto sagrado dessa mulher, a Bíblia já começa a destacar que ela passou 12 anos padecendo de um fluxo de sangue. A gente começa a observar que aquela mulher passava por 4 traumas, a qual eu tenho destacado. Primeiro trauma que aquela mulher passava, que aquela mulher foi arrancada do meio da sua família. Glória a Deus. Imagine só uma mãe de família no meio da sociedade, da sua casa, e de repente não poder mais estar no meio da sua casa. Foi arrancada. Segundo trauma que eu vejo no meio dessa mulher, aleluia, que ela não poderia viver no meio da sociedade. Glória a Deus. Terceiro trauma que eu começo a observar, que era que aquela mulher, ela não poderia ir para um templo adorar o Senhor. Porque aquela mulher é considerada imunda e impura. Ela tinha que ficar numa aldeia onde tinha ali leprosos, pessoas que tinham a mesma deficiência que ela. E 4 traumas que eu vou classificar, aleluia, e eu vou encerrar através dessa palavra, é que aquela mulher perdeu a sua identidade. Porque o nome daquela mulher não era mulher de fluxo de sangue, ela tinha nome. Mas a Bíblia diz que foi classificada como mulher de fluxo de sangue. Mas a Bíblia diz que quando ela começa a colocar em seu coração que somente ela tocasse em Jesus, ela seria curada daquela enfermidade. E a Bíblia diz que ela agora rompe a multidão. E quando ela chega, que ela toca em Jesus, Jesus disse: alguém tocou em mim. Glória a Deus. Alguém tocou em mim. A Bíblia diz que aquela mulher, ela chega até Jesus e diz que foi ela que tinha tocado nele. E a Bíblia vai dizer que Jesus disse para ela: filha, tem bom ânimo, que a tua fé se salvou. Ou seja, aquela mulher não tinha mais nome. Era considerada como uma mulher impura, uma mulher, aleluia, que era afastada do meio da sociedade. Mas quando ela começa a tocar em Jesus, Jesus dá o nome para ela: filha. E quantos estão ouvindo essa palavra nesse momento? Que é chamado na sociedade, aleluia, de drogados. É chamado de pinguço. É chamado, aleluia, de prostituto. Mas eu quero te dizer nessa noite: toque em Jesus, que Ele pode mudar teu nome. Ele pode nessa noite mudar a tua história. E o nome que Ele te deu não foi esse não. O nome que Ele quer te dar nessa noite é de filho. Não tem nome melhor do que esse, chamado de filho pelo Senhor. E nessa noite Ele quer te dar esse nome. Nessa noite Ele quer te dar a verdadeira identidade que você tem perdido. Mas só basta você nessa noite entregar a tua vida para Ele. Glória a Deus. Porque muitas das vezes nós achamos que não tem mais jeito para a nossa vida. Nós achamos que não tem mais solução para a nossa história. Nós achamos muitas vezes que nós somos fracassados. Somos perdedores. Aleluia. Que não tem mais jeito para a nossa vida. Mas nessa noite nós estamos pregando a Jesus Cristo. Aleluia. Que Ele dá jeito onde não tem jeito. Ele entra onde muita gente não entra. E Ele faz milagre onde muitos não podem fazer. Nessa noite entrega o teu caminho para Ele. Nessa noite entrega a tua vida para Ele. Deixa Ele te dar uma nova identidade.
para que o teu nome venha cada dia estar escrito no livro da vida. Bendito seja Deus. Esse é o nome que Ele quer me dar e quer te dar. É o nome de filho. Imagine só chegar diante do Senhor, aleluia, e Ele te chamar de filho, te chamar de filha, aleluia, enquanto a sociedade mais não te aceita, enquanto muitos mais, aleluia, não te respeita. Mas eu quero te dizer que você nessa noite entregar a tua vida para Ele, pode ter certeza que teu nome vai mudar, pode ter certeza que a sociedade vai te respeitar, vai te chamar cidadão do céu, vai te chamar de servo de Deus vivo. Quem não se lembra de Eliseu? Eliseu, quando estava aí naquela cidade de Sunem, aleluia, todas as vezes que ele via aquela mulher comendo pão, todas as vezes ele se dirigia a comer pão com aquela mulher, e aquela mulher começou a observar Eliseu, aleluia. Aquela mulher passou a dizer: esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eliseu em nenhum momento abriu a sua boca para pregar. Eliseu em nenhum momento abriu a sua boca, aleluia, para contar seu testemunho. Mas quando Eliseu passava, aquela mulher via a diferença. Porque o homem de Deus, aonde passa, irmão, ele tem que trazer a diferença. Porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E que nós somos sal da terra, aleluia. Nós temos que ser diferentes. Bendito seja Deus. Então entrega o teu caminho para o Senhor. Deixa Ele fazer morada na tua vida. Deixa Ele te dar um novo nome. Para que esse novo nome que Ele vai te dar está escrito no livro da vida. Ali no céu, na morada celestial, aonde não tem choro, aonde não tem mais tristeza, aonde não tem, aleluia, disse-me disse, nós só vai ter gozo, paz e alegria, porque Jesus vai estar comigo e com você, naquele grande dia, naquele grande banquete, servindo a noiva do Cordeiro. E nessa noite acredita, o Deus que operou no milagre, ainda Ele opera hoje no nosso meio. Para isso nós só basta nós acreditar, aleluia, e crer. Porque a Bíblia diz: tudo é possível para aquele que crê. Aquele que crê recebe, aleluia, bênção, recebe cura, recebe milagre, recebe maravilha. Porque Jesus ainda opera, irmão. Por onde Ele passa, Ele vê seus sinais. Aleluia. E os sinais Ele acompanha aquele que crê nele. E que você chegou aqui nessa noite, acredite e crê no Senhor. Porque nessa noite Ele está falando comigo, está falando com você. E que Deus abençoe em nome de Jesus. É verdade. Mesmo assim, o nosso diácono faculta a oportunidade mais uma vez a comissão louvar o Senhor. Amém, meu querido. Não pode haver silêncio, vamos levantar a voz. A glória para Ele, que Ele manda para nós. O som de muitas águas, o som da congregação. É o Espírito de Deus. Glória a Jesus. Aleluia! Chegou lá em casa? Em cima do trabalho de Campinas, entendeu? No sábado. Sabe o trabalho também. Domingo. E não tem casa. Então chega lá comigo. Tem 4 CD já gravados aqui. É, aí eu. Fiquei meditando num canto sozinha, Aleluia. pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade,
fraquezas, defeitos, quer de fazer dó. Aleluia. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó. Mas Deus te amo. Mas Deus te amo. Eu fiquei pensando no que te daria, pelos benefícios que já recebi. E como eu te daria o que pertence a ti. Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Eu vou te adorar pro resto da vida. Entregar pra sempre o meu coração. Oh Deus, sei que não mereço. Aleluia. Pelo teu carinho, não me reconheço. Que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Mas eu te amo. Aleluia, glória a Jesus. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Sei que não mereço. Pelo meu carinho, não me reconheço. Que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Eu te amo. Aleluia. Amém, irmãos. Meus queridos, eu convido a igreja a estar de pé. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Capítulo 3, versículo número 6, 7 e 8. Até o versículo 9. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo número 3, o versículo de número 6 ao versículo número 9. Êxodo capítulo 3, versículo 6 ao 9. Quem encontrou, diga amém. Amém.
está pronto, diga eu. Pronto, vamos esperar a criança aqui encontrar. É no começo da Bíblia, lá para a Bíblia, lá no começo. No começo, outro lado. Se sabe ler, veja lá no começo. Vai lá para o começo mesmo. Vai lá para o começo da Bíblia. Êxodo, lá no começo mesmo. Êxodo. Encontre X-O-D-O. Êxodo. X-O não, X-E. Capítulo 3, versículo 6 ao versículo 9. Vamos fazer uma leitura alternada. Tem um bocado de irmãos e irmãs, dá para a gente fazer uma leitura bem bonita para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 3, e versículo de número 6 ao 9. Toma, Tânia. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor Jesus, capítulo 3, versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. A igreja, versículo 7. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, versículo 8, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, o lugar do Eteu e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu e do Zebuseu, toda a igreja. E agora eis o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, nessa oportunidade vamos estar orando. Peço oração por mim, pela minha esposa, para que Deus possa nos ajudar, pelos meus filhos, a qual estão morando em Recife, 2 jovens sozinhos. Vocês sabem que não é fácil. Mas Deus tem cuidado deles lá em Recife. Estive lá ontem para ver como é que eles estavam. Aí, graças a Deus, está tudo bem. Então, ore também pela esposa do nosso irmão Moisés, que estaria aqui hoje escalado, mas não pôde estar, pois ele ligou para mim, dizendo que a sua esposa está enferma e iria cuidar da mesma. Então, a igreja ore. Orando também pelo nosso pastor, que foi resolver algo ali em São Lourenço, mas para que daqui a pouco ele está de volta, mas para que a gente ore, para que tudo ocorra para a honra e agora em nome de Jesus. Se os irmãos têm algum pedido de oração, podem fazer. Orar pela minha filha, Sueli, que ela vai fazer a cirurgia, ela vai se internar amanhã, vai fazer depois, e eu creio que os irmãos orando, Jesus vai abençoar e dar tudo certo. Vamos orar por Sueli, que vai se submeter a uma cirurgia, para que Deus possa intervir. Amém, irmãos? A irmã pediu. Amém. Vou orar pela irmã que está sem voz, para que Deus possa ajudar. Irmã Miriam. Está bem perto, né? Oh, glória. Amém. Grande vai ser o banquete do céu. Amém, irmãos? Quem? Amém. Vamos estar orando para que Deus possa resolver a causa do irmão, por uma causa trabalhista. Orar por Larissa, para que Deus possa ajudar, continuar ajudando. Irmã Maria Felipe, orando pelo nosso irmão Vavá, dirigindo essa congregação, e também nosso irmão Genilson, para que Deus possa o ajudar. Quem mais precisa de oração? Nosso irmão Edinaldo, venha cá estar orando com toda a igreja. Traga a sua Bíblia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Como nos permite o nosso dirigente, quanto mais necessita das orações, ele também
também em minha casa, assim oremos. Soberano Deus e amado Pai, Pai de misericórdia, graça, te dou por mais uma oportunidade de estar na tua casa, Senhor, aprendendo mais da tua palavra, Senhor. Abençoa nosso pastor presidente, Ailton José Alves e família. Abençoa o nosso pastor local, pastor Dário e família. Abençoe e dá graça a todo o corpo de obreiro da tua casa, Senhor. Ó Deus, entra com providência, Senhor, na vida daqueles que estão enfermos, ó Pai, dá a cura por completa, porque o Senhor é a própria cura, Senhor. E atende, ó Pai, todo o pedido que aqui foi feito, ó Deus. E continua abençoando a tua igreja, teu povo, com a mão estendida e livrando de todo o mal. Assim nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A criança Tainara irá louvar ao Senhor, e com este hino iremos orar para tirar dízimo e oferta para que haja mantimento para a casa do Senhor. Os irmãos contribuam com alegria com suas cabeças. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nesse momento aqui estamos diante da tua presença. Continua, Jesus querido, com as tuas mãos estendidas sobre o teu filho. Ele vai fazer um trabalho de colheita que seja feita com amor, com dedicação, para que haja mantimento para a tua obra. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, abre as portas do céu sobre aquele que se encontra desempregado. Recebe o louvor da criança que irá louvar, que tudo seja para a honra e a glória do teu nome. Tudo te pedimos e até agradecemos em nome de Jesus. Amém. Da igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou cantar amém. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente.
pode haver silêncio. Vamos levantar a voz, vamos dar glória para Ele, Ele manda para nós. Ouço na congregação, é o Espírito de Deus visitando cada irmão. Salve, queridos irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus, né? Mais uma noite, estamos juntos, unidos, reunidos na presença do Senhor. E nós sabemos, né, que é muito importante para cada um de nós que aqui se encontra, porque todos queriam, né, estar aqui nesta noite e não pode. Nós estamos aqui, então por isso vamos agradecer ao nosso Deus por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas, porque sem Ele nada, né, nós podemos fazer. E em rápido tempo eu vou ler apenas um versículo aqui, que se encontra no livro de João, capítulo 15 e o verso 16. Só a parte A e a parte B, para que fique para a nossa meditação. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, irmão, né, vê que coisa importante nós saber que estamos aqui porque foi o nosso Deus quem nos escolheu. Que privilégio grande nós temos em saber, em ter essa certeza que Deus escolheu a cada um de nós que aqui está. Porque quem era, eu digo por mim, quem era eu antes, né? Quem eu sou hoje, estando aqui na presença do Senhor, eu agradecendo a Ele toda hora, todo momento, ainda é pouco para que as coisas que Deus faz em nossas vidas, o que Ele vem fazendo, que eu creio e tenho uma certeza que o que Ele faz na minha vida, Ele faz na minha, faz na sua e faz na vida daquele que crê e permanece na presença dEle. Porque não existe coisa maior na vida de um crente, ele ter a certeza que ele está com Deus e saber que Deus está com ele. Porque no crente ele sabe quando ele está na presença do Senhor, ele sabe e ele sente como Deus está com ele. E a gente sabe, irmão, que nessa noite estamos aqui porque fomos escolhidos por Deus. Foi Ele que nos escolheu. Isso é uma grandeza, é muito importante na nossas vidas. E você, amigo ouvinte, nesta noite, que está ouvindo essas palavras, que as palavras não é nossa, essas palavras é da Bíblia Sagrada, e a Bíblia é o próprio Jesus Cristo que está falando para o povo. Então você tenha também esse privilégio de hoje, você poderia estar aqui, mas já que você não está hoje, vem amanhã, porque Deus te chama, Deus te quer. E nesta noite está dado o teu recado. Deus que nos abençoe a cada um. Eu não vou tomar o tempo dos irmãos, que cada um permaneça para sempre na presença do Jesus, para que nós sabemos que Ele esteja também na nossa vida. Amém? Amém. E peço aos irmãos também que quando for orar, não esqueça de orar por mim, que eu também estou para fazer também uma cirurgia, mas não sei ainda quando, né? Mas Deus proverá, e o que tiver de ser, Deus sabe de tudo. Amém? Nossa irmã Verônica, ele também está com a oportunidade nesta noite. Nossa irmã Verônica. Aleluia.
Chegando até aqui, eu cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. É motivo de alegria de estar mais uma noite na casa do Senhor, em nome de Jesus. Vou deixar o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Confia nele que ele fará na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Abre a porta do teu coração, que ele está batendo na tua porta. Abre a porta para ele entrar e fazer morada nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Vamos estar ouvindo uma saudação para o nosso auxiliar, para o nosso irmão. O mesmo também está com a oportunidade. Vai abalar, vai abalar. Quando Cristo aparecer, vai ser o corre, fazer o chorar. Todo mundo querendo morar na glória. Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Se deve para que o trabalho continue, que o pregador da noite está cheio da unção e da palavra do Senhor, mas quero dizer que estou feliz por estar aqui neste lugar, poder engrandecer o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. O livro de João, texto bem conhecido, o livro de João, capítulo 3, versículo 1, 2, 3 e 4. Diz assim a Santa Escritura: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? A Bíblia nos fala de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um dos principais do Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte de Israel. Nicodemos era um homem de poder. Nicodemos era um mestre, que ele fazia a lei, explicava a lei e sabia fazer tudo o que o Sinédrio exigia. Nicodemos era um dos principais daqueles homens. O Sinédrio era composto de 72 homens. O Sinédrio significa a Suprema Corte, como eu disse, mas era o superior Tribunal Federal de Israel. Eram os homens poderosos. Não era qualquer homem que procurou a Jesus. E Nicodemos só procurou a Jesus, a Bíblia nos informa, que depois que viu, escutou a falar dos milagres que Jesus tinha feito, que foi um do primeiro milagre, que foi transformar água em vinho. E o segundo milagre foi Jesus entrar e resolver aquilo que tinha acontecido, que o povo, aqueles homens, estavam fazendo comércio na casa de seu pai. Aquilo mexeu com o Sinédrio, aquilo mexeu com a corte de Israel. Mas Nicodemos, depois que veio, como a Bíblia fala no versículo 2, ter de noite com Jesus e escutar a palavra do mestre. Mas por que Nicodemos foi ter de noite com Jesus? Muitos dizem que Nicodemos foi se escondendo, mas segundo os estudiosos dizem que realmente era porque ele ditava a lei, aplicava
fazia valer aquela lei do Supremo. Ele foi ter de noite com Jesus para que ninguém visse ele conversando com Jesus. Porque imagina eu ditar uma lei, dizer que tem que ser desse modo, e de repente você vê eu conversando com uma pessoa que está fazendo ali milagre, maravilha, e o povo tudo escutando o que era que o povo ia falar daquele sinédrio. Aí, segundo os estudiosos, ele foi ter de noite com Jesus. Quando ele chegou ao pé de Jesus, ele disse: quem és mesmo tu? Digamos assim. Porque as coisas que tu fazes, só pode fazer aquele que tem Deus na vida dele. Porque imagino eu ou você, acha que Moisés tinha o poder de abrir um mar vermelho se Jesus não fosse com Moisés? Nunca isso ia acontecer. Era isso que incomodava o Supremo. Eram as coisas, eram as maravilhas. Porque muitos já tinham passado por lá, mas não tinham mexido com eles, porque era falso profeta. Mas Jesus é a verdade e a vida. Aleluia. Aí a Bíblia nos informa que Jesus disse para ele: aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então você não vai entender as coisas do Espírito se você está na carne. Você tem que estar no Espírito para entender as coisas de Deus. Por isso que Nicodemos não entendia as coisas de Deus, porque ele estava no Espírito. Aí Deus disse: então você tem que nascer de novo. Nicodemos disse: como eu nasço de novo, voltando para o ventre da minha mãe? Aí Jesus disse: você tem que nascer da água e do Espírito. Porque nascer da água é nascer da palavra de Deus, é deixar a palavra de Deus transformar o homem, mostrar na vida do homem que a palavra entrou, a palavra veio para o coração, e o homem é a nova criatura. Porque Paulo diz: aquele que está em Deus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a Bíblia nos informa, muitos dizem que Nicodemos ficaram perguntando, e Nicodemos se converteu, e Nicodemos ou não se converteu. Nicodemos, a Bíblia diz que Nicodemos, lá no capítulo 7, no versículo 50 por diante, a Bíblia diz que o Sinédrio mandou prender a Jesus, e Nicodemos defendeu a Jesus. Então, se Nicodemos defendeu a Jesus, então Nicodemos se converteu como eu e você se converteu. Então é a hora de você que não serve a Deus ainda, se converter e servir a esse Deus que é o único e suficiente Salvador. E Ele está nesta noite para te receber de braço aberto, como recebeu Nicodemos e mudou a vida de Nicodemos e a nossa vida. E agradeça a oportunidade. Aleluia. Amém, glória a Deus. É mesmo assim. Acreditar e confiar, porque o Jesus que operava no passado é o mesmo que opera hoje. Basta somente a gente confiar e crer, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele é imutável. O que Ele prometeu, Ele cumpre. A comissão está com a oportunidade mais uma vez para louvar o Senhor.
diga que você não pode, pois foi eu quem mandei. Então por tradição, Fica mais que nós correr. Fica a estratégia correr. Quem te apresenta sou eu. Eu sou alguém deixa o menino com a pedra e uma funda, mas eu vejo um guerreiro que vai derrubar o gigante. Alguém se está bebendo, não consegue nem falar, mas que vai falar só eu, então fale o que eu mandar. Alguém pode perseguir e zombar dos sonhos seus, mas teus sonhos fazem parte do projeto de Deus. E se alguém questionar, não quiser entender, conte para o Senhor. Deus responde por você. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não olha bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não muda bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Quem capacita sou eu. Quem dá estratégia sou eu. Quem te apresenta sou Alguém deixa o menino com a pedra e uma funda, mas eu vejo um guerreiro que vai derrubar o gigante. Alguém se está bebendo, não consegue nem falar, mas que vai falar só eu, então fale o que eu mandar. Alguém pode perseguir e zombar dos sonhos seus, mas teus sonhos fazem parte do projeto de Deus. E se alguém questionar, não quiser entender, conte para o Senhor. Deus responde por você. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não olha bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não canta bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Amém. Nosso diácono faculta a oportunidade da irmã Ingrid para louvar o Senhor. Ele faz maravilha, porque Ele fez. Ele faz maravilha, porque Ele fez. Ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Glória a Jesus. Sauda os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irei louvar o hino para que Deus me ajude. Aleluia. Nada, nada está perdido. Deus está contigo e em silêncio Ele agindo está. Olha para Cristo, Ele é invencível.
você diz. As portas se fecharam aqui e ninguém vem me aplaudir. Oh meu Deus, eu irei perecer. Essa luta é só até Deus permitir. No momento terá seu fim. É melhor deixar Deus agir, Deus agir. Ele é Deus e outro igual não há, não há. Por que então temer? Pode se aquietar. Tu és servo de um Deus que é fiel, que é fiel.
Meus irmãos, estamos gratos ao Senhor por quanto já temos ouvido da parte do Senhor, mas eu convido os irmãos a meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor Jesus. Quem veio ouvir Jesus falar, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo capítulo 3, na leitura que nós fizemos. Êxodo capítulo número 3. Há um texto bastante conhecido dos irmãos, onde muitos pregadores, homens de Deus, têm falado nesse tema, nesse texto, a qual fica fácil olhando, irmãos, para quando a gente vê os irmãos ministrar a palavra, parece fácil, né? Ver os irmãos falarem, como o nosso irmão Jadilson, que falou aqui com tanta propriedade, parece que fica fácil, não é? A gente vê, como também nosso irmão Ná, que graças a Deus tem crescido na graça e no conhecimento do Senhor. Isso é bom, é louvável ao Senhor. Nosso irmão Genilson, ele tem gostado, irmãos, e aprendido de estar dirigindo, tem pegado cada vez mais amor de estar na obra do Senhor. E o que falar, irmãos, do nosso irmão Vavá, que sempre, irmãos, que possível, ele está aqui com os irmãos e dando a sua parcela de contribuição para que essa igreja ela possa caminhar, porque o nosso pastor ele não consegue, irmão, sozinho alcançar todos os irmãos da mesma maneira, mas quando ele envia homens como nosso irmão Vavá e os demais obreiros, pois é aquilo que a palavra do Senhor nos diz, que grande é a obra e poucos são os ceifeiros. Mas os irmãos e as irmãs daquele ciclo de oração vão estar orando para Deus levantar mais, vai ou não vai? E orar para que Jesus possa levantar mais homens, pois a obra só prospera se tiver homens cada vez mais e mulheres dedicadas à obra do Senhor, para que haja crescimento. A obra precisa, irmãos, de homens e mulheres de Deus. Então, ore. Mas nós viemos aqui para ouvir a voz de Deus, como tenho visto. Abra a Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo de número 8, que foi a leitura que fizemos, mas nós iremos parafrasear, quer dizer, o que é que significa isso? Iremos completar a frase ou dar um texto para que possamos identificar o mesmo que estamos lendo lá em Números capítulo 13, versículo 23. Você marca os dois, Êxodo 3 e 8 e Números 13, 23 e 24. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 3, versículo, irmãos, número 20 não, Êxodo 3, versículo 8, diz assim. Olha a expressão que diz próprio Deus. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra larga, uma terra que emana leite e mel. Aí ele continua dizendo, olha as expressões, é bom a gente estudar, colocando os pontos e as vírgulas, irmãos, para que a gente possa entender o texto. Ele diz assim, portanto agora desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga. Aí Deus continua dizendo, há uma terra que emana leite e o quê? E leite e o quê, igreja? E mel. Ao lugar de quê? Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu e do Eveu e do Jebuseu. Números capítulo de número 13, abra sua Bíblia aí para você acompanhar comigo, Números capítulo 13, e versículo número 23 e o versículo número 24, vai nos mostrar bem para que você possa entender, com o texto de Números 13, versículo 23 e 24, o que Êxodo 3 e 8 está falando. Números 13 e 23 e 24 relata bem o que Êxodo 3 e 8 falou. Diz aqui, Números 13, versículo 23 e 24. Depois vieram até o vale de Escol
e dali cortaram um ramo de vide e um cacho de que, irmãos? Um cacho de quê? De uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romães e figos. Chamaram aquele lugar do vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de quem? De Israel. Meus irmãos, para que vocês possam entender, vou só recapitular para que você entenda o que é que está aqui a palavra querendo falar comigo e com você. Porque é bom a gente falar bem claro, para que as irmãs e os irmãos entendam qual é o contexto, qual é o desejo de Deus de falar através deste versículo. Quando Deus falou, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 8, que iria descer para livrar o povo de Israel da opressão e da servidão a qual ele estava no Egito, a Bíblia deixou bem claro que o próprio Deus fez uma promessa a ele, que iria levar ele aonde? A uma terra que manava leite e mel, uma terra larga, bem espaçosa. Observe se deixarmos a nossa mente trabalhar, entender, compreender o que é que esse versículo está dizendo. Ele vai se completar aqui no versículo Números capítulo 13, versículo 23 e versículo número 24. Aqui já é os olhos humanos contemplando. Seus irmãos estão prestando atenção, diga amém. Amém. As crianças prestem atenção na palavra, deixa para brincar depois. Quando você olha para Números 13, versículo 23, você vai ver o cumprimento daquilo que Êxodo capítulo 3, versículo 8, Deus falou. Queria levar o povo a uma terra que manava leite e mel. Observe para que você entenda. Quando a gente vai até a feira comprar um cacho de uva, você traz o cacho de uva numa mão ou você traz o cacho de uva pendurado em uma vara? A gente traz como o cacho de uva? A gente traz como? A gente traz na mão. Às vezes a gente come o cacho de uva, que às vezes a gente pode comer 5, 6 não se alimenta. Mas aqui, para se cumprir a palavra do que Deus disse, a Bíblia deixou bem claro aqui. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide como um cacho de uva. Presta atenção, olha para a Bíblia aí. Um cacho de uva, o qual trouxeram quantos homens? Quantos homens, igreja? Quem tem Bíblia, diga amém. Olha para a Bíblia, olha para a Bíblia. Números capítulo 13, versículo 23. Aí diz aqui, depois viram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide e um cacho de uva, o qual trouxeram 2 o quê? 2 homens sobre essa verga, como se fosse uma vara. Era uma vara, que aqui na NTLH deixa bem claro que é uma vara. Quer dizer, 2 homens foram necessários para que trouxesse aquele cacho de uva, a qual Deus tinha prometido ao povo que eles iam para uma terra diferente daquilo que eles estavam acostumados. Eles estavam acostumados a pegar uva e a comer o próprio cacho da oliveira e comer da vide. Comia. E aquele às vezes comia 1, 2 uvas. Quando a gente olha na nossa mente trabalhando e imaginamos, paramos para entender que se um cacho de uva só era necessário 2 homens para trazer, imagine que tamanho era essa uva. Porque se juntar eu e o irmão eu acredito que a gente pode com mais de 150 quilos, irmão. A gente 2. E se colocar a vara, a qual vai dar um suporte maior a ele e a mim, para que a gente possa pegar isso aqui, a gente pode levantar até 200 quilos se brincar. Agora imagine um cacho de uva, a qual ele tinha, irmãos, entre 120 e 150 quilos, que era necessário 2 homens trazerem. Quando paramos e olhamos para esse texto, essas expressões, já deixa bem claro. Abra a Bíblia, Números capítulo 23. Abra a Bíblia, Números, bem pertinho aí, Números capítulo 23, versículo 19. Números 23 de Números capítulo, aí é o versículo. Números 23, versículo 19. O homem de Deus diz assim, olha a expressão que Deus usa.
Vê se está assim lá. Eu não sou homem para que minto, nem filho do homem para que me arrependo. Porventura, falaria eu e não cumpriria? É assim mesmo, igreja? Está assim? Números capítulo 23, versículo 19. Deus está dizendo que Ele, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Então observe, Êxodo capítulo 3, você vai ver Deus fazendo uma promessa que desceu para livrar o povo. Livrar o povo das mãos do Egito. Mas se você puder abrir Gênesis capítulo número 15, volte um pouquinho aí, é bom a gente alimentar-se da palavra, que ela traz alimento e avivamento ao nosso ser. Gênesis capítulo 15, versículo de número 18, você vai ver que Deus, Ele faz uma promessa a Abraão, para que você entenda o que está acontecendo lá em Êxodo capítulo 8, dentro do Egito, o que aconteceu ali. A Bíblia deixa bem claro aqui que Abraão, através da fé, Abraão, ele sai lá no versículo no capítulo de número 13, se não me falha a memória, no capítulo 12, Deus chama Abraão, ele faz uma promessa a Abraão, dizendo a Abraão lá no capítulo 3 que ele deveria sair de uma terra a qual ele estava acostumado a viver, a estar com um conforto material de bens, para ele deixar tudo aquilo agora e ele ir a uma terra, a um lugar qual ele não conhecia. Medite bem comigo, era Abraão sair do lugar, do conforto dele, da sua casa, de uma boa condição financeira, ter uma estabilidade financeira com a sua família, e agora ele sai dali, ouvindo simplesmente uma voz dizendo a ele: sai do meio da tua parentela, do meio do teu povo, que eu vou te levar a uma terra a qual Abraão não conhecia, ele não sabia qual era essa terra. Mas por que, irmão Jadilson, que Abraão ele seguiu? Por que, igreja? A gente tem que seguir ao Senhor. Está lá essa explicação, porque Abraão, ele, irmãos, obedeceu a esta voz. Ela está lá em Romanos, o apóstolo Paulo, ele explica bem claro por que é que Abraão, ele ouviu e seguiu essa voz. Romanos capítulo 10. O apóstolo Paulo, ele deixa assim bem claro, olha, Romanos 10, 17 diz assim, ora, abre aí para a gente ver, para que eu não possa me equivocar. Romanos capítulo 10, versículo 17, o que é que diz a palavra? Pode ler, leia, bem rapidinho. Olha, escute bem, Romanos 10, 17. Paulo parafraseando o que foi que Abraão sentiu. E quando ouviu, ele disse: de sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir o que, irmãos? Pela palavra de Deus. E o ouvir pela palavra. Pode sentar. Abraão ouviu a voz de quem? Ele ouviu a voz de Deus. Ele não ouviu, não foi a minha voz. Não foi a voz da esposa. Você quer ver o que é que acontece? Quem daqui já ouviu dentro de casa, você sozinho em um lugar, e você está lá, e daqui a pouco alguém chamar irmã fulano, aí você vai lá na porta, gente, quando chega lá não tem ninguém, você volta. Você está dentro de casa, aí daqui a pouco alguém chama o teu nome, você de novo, você vai lá, e pensa que tem alguém, mas não tem ninguém. Possa ser que seja uma voz confusa. Eu não vou destrinchar o que é que significa isso aqui agora não, porque irmãos, forma muitas das vezes, quando a gente está em casa sozinho, com a mente desocupada, dormindo muitas das vezes, a gente fala com nós mesmos através do nosso pensamento, através do nosso entendimento. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse no capítulo 12 que nós devemos transformar o nosso entendimento, o nosso mundo, pelo nosso entendimento. Porque quando a gente transforma aquilo
está aqui dentro aí. A Bíblia diz que a gente prova o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Não ao nosso irmão, mas sim a Deus, porque a gente vai desfrutar das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Mas quando provamos isso, pela fé de ouvir, e ouvir não é a minha voz, nem a voz da sua cabeça, mas a voz de Deus dizendo: minha filha, meu filho, tu vai para um lugar, tu vai fazer isso, tu vai negar isso aqui, porque eu vou te colocar numa terra queimando leite e mel. Eu vou te colocar nesta terra queimando leite e mel. Por quê? Nenhum de nós que estamos aqui nesta noite estamos por acaso, não. Lá em João capítulo 14 e o versículo número 2, acredito que é o capítulo 14 de João, versículo número 1 e 2. Olha o que aqui a Bíblia diz. João 14, versículo número 1 e versículo número 2, abre a Bíblia, acompanha aí comigo. Olha o que Jesus está dizendo para que eu e você possa entender. Eu vou voltar para a mensagem daqui a pouco. Olha o que aqui diz. Ele está dizendo, João, Evangelho, capítulo 14, versículo 1 e versículo número 2. Ele está dizendo: não se turbe o vosso coração. Ele está dando um conselho a mim e a você. Não se turbe o vosso coração. Aí ele está dizendo assim: qual é o remédio para eu não me turbar o meu coração? Credes em Deus, mas também credes em mim. Aí ele continua enfatizando, dando respaldo para que eu possa acreditar, não simplesmente por ouvir, mas ele está dizendo assim: olha, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai, ele está dizendo, não é só a minha casa não, na casa do meu pai há muitas moradas. Mas se alguém está dizendo para mim e para você que Jesus não vai para o céu, mas ele está dizendo, mas se eu for, e assim eu vou terei dito, pois vou preparar-vos lugar, e eu serei, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Estejais vós. Quem aqui que quer ir para o céu aqui nesta noite? Quem quer ir para o céu? Eu quero. Eu quero, nós queremos ir para o céu. Mas para que eu possa ir para o céu, é você analisar o que Deus disse a Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e simplesmente você seguir uma voz. Mas essa voz não é simplesmente qualquer voz não, irmãos. Era uma voz que ardia dentro do coração, que chamava, que clamava, que derramava fogo, que dava certeza de aquele era o próprio Deus falando ao coração de Abraão. Ele não creu de qualquer forma não, ele creu tendo a certeza: eu não conheço quem é que está falando comigo, mas o meu coração se enche de alegria, porque ele me dá certeza que eu devo seguir esta voz. Jesus responde isso. O que era este sentimento que Abraão estava sentindo, de seguir aquela voz sem saber, mas depois ele ia ter a certeza? Eram os discípulos no caminho de Emaús. Depois de um dia trabalhoso, a angústia tomando conta do seu coração, os discípulos indo para casa, dizendo assim: mataram aquele que era o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele que nos trazia paz, aquele que nos trazia alento. Olhe para mim, irmão, deixa a irmã, aquele que trazia alento ao seu coração, de certeza, de fé, ele morreu. E aquele homem que estava perto dos discípulos, o discípulo achando que ele não sabia que ele era o discípulo e que aquele homem era Jesus, os discípulos não sabiam. E ele dizia: tu não sabia não? O que é que está acontecendo? Mataram aquele que trazia paz ao meu coração, ao nosso coração, e agora nós estamos lá dentro daquela casa, angustiados, sem saber para onde ir, para onde nós vamos. Mas quando chegou o sol declinou, chegou a noite, eles entenderam, era ele, não era ele não, Jesus Cristo, que quando falava, o nosso coração enchia de alegria e clamava dentro do nosso coração, dizendo: é Jesus de Nazaré. Porque quando Jesus está perto de nós, irmão, a gente diz: a fartura de alegria. Quando você está triste, Jesus chega perto de você e diz: não se preocupe não, meu filho, minha filha, eu vou resolver o caso hoje. Sabe o que é que acontece? Você deixa de estar fraco, pensamento fraco, e começa a dizer:
Jesus ele é bom, Jesus é uma fortaleza, é um socorro bem presente na hora da angústia. Mas eu quero te dizer que este mesmo Jesus que falou com Abraão é o que está falando ao teu coração aqui nesta noite, dizendo: vai ter jeito, vai ter jeito, Jesus vai trabalhar, vai te dar a certeza para você permanecer firme na fé, esperando a sua volta. Esperando a volta de Cristo Jesus. Aleluia. Mas há, irmãos, algo que precisamos entender, que muitas das vezes na nossa caminhada, o apóstolo Paulo, ele disse que essa nossa caminhada é igual, irmãos, uma corrida, uma carreira. Quando a gente observa aí a corrida que existe aí no mundo, eles passam meses, anos trabalhando para ter uma boa condição física, para chegar em primeiro, sim ou não? É ou não é? Eles não se preocupam, não é com o tempo que vai vir depois daquela corrida, mas sim do momento que ele precisa chegar ali no final. Mas ele trabalha e luta com todas as suas forças. Mas muitas das vezes a gente faz diferente como cristão. Por quê? Porque a gente precisa lutar e perseverar. Eles perseveram como ímpios. Nós, como cristãos, nos primeiros obstáculos, a gente desiste. Deus fez a promessa: eu vou te colocar uma terra que emana leite, vou te colocar numa terra que emana leite e mel. Mas o que é que acontece? Muitas das vezes nós deixamos aquilo que a gente está vendo determinar o nosso futuro e aonde a gente vai. Se eu escuto algo que machuca o meu coração, se eu deixo algo externo ao que está dentro de mim aqui, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: não sabeis vós que sois casa e morada do Espírito Santo, e que ele habita em vós? Vocês são o templo, ele habita em vós. Quando a gente deixa, irmãos, o algo externo, o ver, o ouvir, atrapalhar a nossa mente, a nossa caminhada, a nossa fé, o que é que acontece? Acontece que a gente vai perecendo, vai desistindo, vai enfraquecendo, vai esfriando, vai desistindo da carreira que nos está proposta. Por quê? Porque a gente deixou que as coisas externas olhassem para dentro de nós e determinassem. Porque o maior perigo do cristão, irmãos, não é passar pelas dificuldades, pelos desertos, não. É simplesmente olhar para a falta que aquilo que a gente está acomodado dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, onde a gente está trabalhando, está vivendo. A gente quer viver naquele conforto, mas para seguir Jesus e chegar no final da carreira, ele disse: negue-se o homem a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Não deixe as coisas lá fora encher os meus olhos e os teus olhos, não. Porque os meus olhos e teus olhos tem que estar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Quem está olhando para Jesus aqui nesta noite, quem vai vencer mais uma dificuldade na barreira para alcançar Jesus. Mas eu quero te dizer, ele vai te alcançar aqui nesta noite, fortalecendo a tua alma e o teu coração, para dizer: não pare, não desista, não deixe os teus olhos determinar como é que vai ser a tua carreira e o teu futuro, porque o teu futuro está nas mãos do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. A morada está pronta para mim e para você. Mas o que é que acontece? Muitas das vezes a gente deixa, irmãos, muitas das vezes a gente deixa aquilo que a gente vê ultrapassar por cima da promessa de Deus na nossa vida. Que foi que Deus prometeu a gente? Ele disse: se nós aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, Ele vai nos colocar numa terra. Vocês cantam o hino da harpa e também muitos hinos aí. A terra onde a gente vai é o que? Feito de quê? As ruas são feitas de quê? De ouro e de quê? De cristal. A gente está pisando em quê? Não pense que lá vai ser ouro, realmente ouro não, viu? Não pense lá que vai ser cristal, realmente cristal físico não, viu? Que a gente pensa que é isso, que é a materialização do ouro e dos cristais nas paredes quando a gente anda. Não, isso é simplesmente Deus mostrando para você, na linguagem humana, que o que está lá é muito melhor do que estar aqui. Por quê?
porque a gente dá valor às coisas desta vida aí fora. O que é mais precioso hoje no mundo? É ouro, é prata, é pedras preciosas. As povos ficam só brigando por isso aí, para trabalhar na nossa mente, para que você entenda. Deus está dizendo, lá as ruas são feitas de ouro e de cristal, lá não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Sabe por quê? Porque o nosso corpo se vai se revestir da incorruptibilidade e não vai ter mais dor nem sofrimento. Por quê? Porque não vai ter mais pecado. Por isso que nós devemos lutar para a gente chegar lá. Mas sabe o que é que acontece? A Bíblia diz, em Números capítulo 13, versículo 23, da leitura que nós fizemos, quando a gente passa para analisar do versículo 1 do capítulo 13, até chegar no versículo 23 e 24, que nós fizemos a leitura, a Bíblia diz que o povo mesmo saindo do Egito, quando Deus tinha dito a ele que ia tirar ele dali, para uma terra que manda leite e mel, depois de Deus ter colocado praga de rãs, praga de várias pestes, água transformada em sangue, anjo da morte, tantas as 10 pragas, irmãos, e Deus tirando eles dali, abrindo o mar vermelho para eles passarem, as águas de mar que eram amargas, transformar em água doce. Eles tiveram fome e Deus dizer assim, eu estou cansado de comer maná, e Deus mandar cordonizes do céu para alimentar mais de 3 milhões de homens, só homens, imagine mulheres e crianças, e alimentou todos eles, que não faltou um sem se alimentar. E eles aí, irmãos, deixaram de acreditar na promessa. Aí Números capítulo 13, no versículo 1 em diante, Deus disse assim, Moisés, eu estou cansado de ouvir o povo dizer que ia chegar na terra. Aí Deus diz assim, escolhe 12 homens, 12 homens de cada tribo um homem, que eu vou mostrar a terra, onde é a terra que manda leite e mel, para que eles peguem, porque eles estão acostumados a pegar e ver, a olhar e desejar, eles estão acostumados com isso. Então eu vou mostrar a ele que a promessa que eu fiz a Abraão, que eu fiz a ele lá no Egito, que ia colocar ele num lugar que mandava leite e mel, eles passaram por todas as barreiras, por todo o deserto, falta de água, falta de pão, mas eu sou fiel para cumprir com a minha palavra na vida dele. Se eles permanecer fiel, eles vão ver, vão contemplar e vão tocar e vão dizer, realmente a terra existe. Quem quer as bênçãos de Deus aqui nesta noite? Quem quer as bênçãos de Deus? Quem quer as bênçãos? Irmãos, preste atenção. Quem quer as bênçãos de Deus na sua vida, não é simplesmente da boca para fora, não é a alma dizendo, eu quero Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Eles andaram, irmãos, bem pouquinho, passaram 40 anos andando. Há uma, como nosso irmão Ná citou aqui, há vários tipos de estudiosos, um declara uma coisa, outro declara outra, outros dizem dentro da hermenêutica o que é que aconteceu desse jeito, mas a gente vai tentando encaixar isso aqui para entender o que é que a Bíblia diz. Eles passaram poucos dias eles andaram, e quando chegaram lá, irmãos, eles encontraram, olha só, olha para mim aqui, eles chegaram na terra onde Deus tinha dito que mandava leite e mel. Quando eles chegam lá, os 12 espias disseram, misericórdia, olha o tamanho daquela caixa de uva. Não está na Bíblia não, eu estou dizendo, a uva está, olha o tamanho da maçã, é maior do que uma jaca. Menino, olha o tamanho da azeitona, misericórdia, que terra é essa? A terra que Deus tinha dito que era mandava leite e mel, quer dizer, ele está dizendo, a terra é boa, tudo que planta dá, ainda dá em dobro. Aí quando eles olhavam assim, diziam, tudo isso aqui Deus prometeu realmente existe. Olha o perigo de olhar e desejar com os olhos. Mas é verdade, está aqui no capítulo 13, a partir do versículo 24, você vai ver. Aí ele olhou e disse assim, realmente, mas tem uma coisa, fora esses cachos de uva desse tamanho, a explicação está, escute, não é na terra não, é porque lá existem os descendentes de Anaquins, que eram gigantes, irmão, enorme. Mas esses gigantes se alimentavam. Quem era que dava o crescimento daqueles frutos? Quem era? Quem é que dava o crescimento do fruto? Quem é que dá hoje? Quem é? Deus. Se a terra, irmãos, o fruto era para alimentar o gigante, Deus está dizendo, eu vou dar a vocês a terra, que vai alimentar gigante, mas também vai alimentar vocês. Basta vocês crerem e vocês acreditarem. Eu vou colocar vocês lá dentro. Sabe o que é isso? Você tem que acreditar. Aí o que é que acontece? Ele olha para, sabe o que é? Mas lá tem os gigantes.
disseram. Para você entender o que é que acontece quando a gente fica andando pela vista, pelo que a gente está vendo, dentro de casa, com problema com o esposo, com a esposa, com o irmão, com problema muitas vezes financeiro, problema de alimento. Aí o que é que a gente vê? A gente vê isso aqui que eles viram ali. Diz aqui capítulo 13, versículo 33. Também vimos ali o quê? Vimos o que, igreja? Gigantes. Só tem 2 pessoas, meu Deus, me ajude. Vamos lá. Também vimos ali o que, igreja? Gigantes. Filho de quem? De Anak, descendente dos gigantes. Olha aqui agora a expressão que eles disseram. E éramos aos nossos olhos como o quê? Gafanhoto. Quem é que estava vendo ele como gafanhoto? Era o gigante ou era ele que estava se vendo desse jeito? Observe bem. Eles estavam, irmão, eles não viram nem o gigante. Tainara. Eu abri a boca, tu vai ficar de castigo ali, de joelho. Eles viram, irmãos, nem chegaram a ver o gigante. Nem viram. Mas eles disseram assim, nós éramos aos nossos olhos, não é os olhos do gigante não. Como o quê? Como gafanhotos. O que é que significa isso? É eles que estavam se diminuindo, dizendo assim, nós nunca iremos conseguir chegar lá. Mas Deus disse que a gente segue a Jesus é pela fé. Pode estar o gigante, mas do tamanho que for. Ele pode me ver do tamanho que for. Eu não posso olhar para ele e dizer assim, eu sou pequeno não. Eu posso ser pequeno, mas eu sirvo um Deus que é grande, que é poderoso, que é fiel para cumprir as suas promessas na minha e na sua vida. O que acontece dentro de você é o seguinte: Satanás coloca os obstáculos dele e você diz assim, eu não consigo vencer isso aqui, eu sou pequeno, não tenho força, vou ficar aqui prostrado, vou morrer de fome de sede. Não vai não, porque Jesus disse que se você crer, você vai ver milagre maior do que você viu ele fazendo. Quem crê aqui no milagre de Deus está chegando? Quem crê no milagre? Eu quero te dizer uma coisa, tem um milagre de Deus acontecendo nesta noite aqui, sabe aonde? Dentro da tua alma, do teu coração, dentro da tua fé, para dizer assim, o que é que tem acontecido na minha casa, a enfermidade? Jesus me disse, se eu estender as mãos e colocar as mãos sobre ele e orar, a enfermidade vai embora. Mas Satanás diz, como é que vai ser isso? Você acredita? Mas eu quero te dizer, usa a tua fé nesta noite, usa a tua fé, porque é ela que vai te dar a vitória para você chegar ao destino final. Aleluia! Eu estou vendo nesta noite, meu Jesus, fortalecendo a tua alma, o teu coração, a tua fé. Recebe fé nesta noite, porque o Jesus que prometeu, ele é fiel. Ele disse, eu vou cuidar de vocês todos os dias, até a consumação do século. Quem quer ser cuidado de Jesus aqui nesta noite? Quem quer? Jesus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Mas sabe qual é o problema? Olha para mim. O problema, irmãos, que todas as vezes que a gente passa por uma dificuldade, a gente vai feito H. A gente parece que faz assim, olha, parece não, acabou-se a água, não tem o que fazer, bota isso aqui, eu vou ficar de longe, eu quero ver aquele se acabar. Só que aquele se acabar, se o menino morrer, você vai morrer também. É porque eu não quero sentir a dor, não quero ver ele morrendo. Mas porque ela diz assim, vamos cavar para a gente encontrar água. Muitas das vezes eu e você está assim. A gente está passando por uma situação que a gente só quer se afastar das coisas, mas fugir dela não vai resolver nada. Enfrente ela, enfrente a dificuldade. Está faltando alguma coisa dentro do teu lar. Eu quero te dizer uma coisa: o meu Deus ainda, ele faz coisas poucas se multiplicar e transformar em muita. Aonde não tem, ele faz ter. Mas como assim, irmão? O Senhor, olha, Deus ouviu a voz do menino, vice, e quero te dizer que tu não vai morrer não. Olha pro teu lado aí, tu vai ver um milagre. O quê? A água que tu estava dizendo que tu ia morrer por causa dela, ela está bem pertinho de você. Assim também é com você. O milagre está bem pertinho de você, mas você se acovarda, você não usa fé. Satanás diz, determina, e você fica parado. Mas nesta noite vai cair por terra. Em nome de Jesus, tudo que esteja contrário à tua vida, à tua casa, ao teu lar, as tuas finanças, aleluia, a tua fé vai cair por terra, tudo que estiver contrário a ela. Hoje, leva para casa o teu milagre, recebe nesta noite, recebe o teu milagre. Tem milagre da parte de Deus para você aqui
você neste dia? Qual foi a palavra que você escutou? Essa bênção que está aqui, só ficou quieta assim, está vendo aí? Mas eu estou acostumado, irmão, que isso é coisa do inimigo para tirar a atenção da gente. Aí você pode dizer, mas irmão, é uma criança, mas é, irmão. Deus, a gente é tão inocente, muitas das vezes, que a gente acha que Deus, Satanás não vai usar irmão Genilson, não vai usar irmão Vavá, irmão Ná, não vai lhe usar para atingir vocês, não vai. Pedro, que estava perto de Jesus todos os dias, Deus disse, ô Pedro, tu descobriste lá atrás que aquele lá no céu, aquela tenda, aquele corpo que viste descendo, aí meu pai te revelou que aquilo não foi carne nem foi sangue, foi o meu pai que te revelou. Que tu dissesse assim, vamos fazer uma tenda para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Aí daqui a pouco, a mesma boca que disse isso, Deus disse assim, Satanás chegou para ele e disse assim, eu vou contigo, diga a ele, Pedro, que tu vai com ele até a morte. Pedro podia até a morte com Jesus, irmão? Podia? Aí Jesus disse, Pedro, tu não sabe o que tu está dizendo. Satanás pediu ao meu pai para se andar contigo, eu intercedi para que não deixasse, porque eu sei das tuas condições, que tu é fraco. Aleluia. Saiba de uma coisa, aprenda a se proteger a tua fé, porque a minha fé está baseada naquilo que as pessoas dizem a meu respeito, não. Está baseada no que Jesus, no que Deus diz. Ô Satanás, tu visse meu servo Jó, tu visse ele, mas como, Senhor? Também tu dá tudo a ele, tira tudo dele para tu ver se ele vai me negar. Sabe o que é isso? É uma fé firmada em Cristo, em Deus, dizendo assim, nada vai me abalar. Pode tirar a vestimenta, pode dizer o que dizer. Olha, Jó, amaldiçoa os teus Deus e morre. Jó não está em pecado, não. Jó disse, não, a minha fé está em Deus, não é naquilo que o homem diz. O que acontece comigo com você é que você tem sua fé ser dominada por palavras, por aquilo que você vê. A tua fé está dominada por Jesus. Foi ele que morreu na cruz do Calvário. A tua fé, tu só vai chegar lá. Eu não vou te enganar, não. Eu não vou lhe enganar, não. Você só vai chegar lá se você vencer essas barreiras através da fé. Porque muitos vão perecer que estão aqui, irmão. Muitos. Ô, irmão, que palavra dura é essa? Muitos vão perecer, vão desistir no meio do caminho. Irmão, de 3.000 homens que saíram do Egito, fora mulheres e crianças, eu vou contar aí, botar o dobro de cada um. Vamos botar aí 20 mil homens e mulheres. Irmãos, dos 20 mil homens, os 20 mil homens que saíram do Egito com mulheres e crianças, dá para você imaginar quantas pessoas entraram na terra? Quantas pessoas? 2 pessoas. Olha o segredo. Abra a Bíblia, Gênesis aí. Gênesis não, Êxodo, Números capítulo 13. Para você ver o segredo, o que é. Números capítulo 13. Números 13, eu fechei a Bíblia aqui. Números 13. Deixa eu ver aqui o versículo que eu não tenho aqui, aí eu estou lembrando na cabeça aí agora. Números 13. Cadê? 13, aonde os... Aqui. Números 13, versículo 30. Olha o que é que a Bíblia diz. Êxodo, Números 13 tem 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos o quê? Subamos o quê? Animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aí Josué disse assim, se o Senhor, Ele se agradar do nosso coração, Ele nos colocará nessa terra que mana leite e mel. É se Ele se agradar do nosso coração. Se Deus se agradar da minha fidelidade, do meu coração, eu quero dizer uma coisa para você, olha para mim. Quem quer ir para o céu aqui? Quem quer ir para o céu? É porque se o céu fosse simplesmente ele levantar a mão e ir, era uma bênção, irmão. É você vencer o que está dentro de você. Quando você ouvir uma palavra contrária, alguém dizer a você que você não presta, que você é isso, que você é aquilo, eu não quero nem saber. Pode falar o que quiser, mas Jesus disse, pode se levantar o espírito do governador contra ti, não sai do teu lugar. Ai meu Deus, fulano falou comigo, ai que dor de cabeça, eu vou morrer, dá um infarto, morre, pronto, acabou-se. Ai meu Deus do céu, está faltando um pão dentro de casa, o povo está doente, está aquela agonia, poxa gente, e é eu que vou curar? Jesus disse que eu que vou curar. Vem cá, vou botar a mão sobre a cabeça dele, vai ser curado. Sabe o que é isso? É você confiar naquele que fez a promessa a você, que você ia morar no céu.
Você aceitou Jesus foi para estar aqui me ouvindo, foi? Não. Você aceitou Jesus para ir morar no céu. Mas o céu, há barreiras e consequências dessas barreiras para que você vença. Se você vencer, eu chego lá. Se você não vencer, mas fica aí olhando para lá, olhando para os irmãos, dizendo, não aguento mais não. Aí deixamos de fazer a nossa parte para olhar o que fulano está deixando. Aí o diabo faz, é isso aí, olha. Você entende o que é isso? Muitas vezes você está sendo dominado pelo aquilo que você está vendo e por Satanás não percebe, mas nesta noite não. Você vai para casa hoje de posse da vitória, porque Jesus vai te ajudar a você vencer o que está dentro de você, que está impedindo você alcançar o final da carreira. Amém? Eu quero encerrar, vou dizer uma coisa a vocês. Eu falei aqui no começo e disse já em outras vezes. Sabe como é mulher, né? É uma bênção. Vou encerrar então, 9 horas. Quando eu digo que mulher é uma bênção, é no sentido verdadeiro, mas é bênção, viu? Pai e mãe. A mãe faz de tudo pelo filho, faz ou não faz? Ela se apega mais. Aí por isso fica mais frágil. Por que fica mais frágil? Eu disse aqui uns dias atrás, minha menina nunca tinha andado em Recife. Nunca tinha andado. E ela foi morar em Recife sozinha. Saí de Olinda para Ibiribeira pegar 2 ônibus sozinha. E ela dizia, pai, eu não sei não. Eu digo assim, não sabe? Rapaz, minha avó dizia para mim, quem tem boca vai. Ela dizia essa expressão. O que é que significa isso? Não é ir para Roma, não, vou perguntar, falar. Aí ela pegou, veio para Buenos Aires, passou o final de semana aqui. Aí na segunda-feira saiu daqui já tarde, quase 2 horas da tarde, foi para Recife. Quando chegou lá, chegou em casa, pegou a bolsa e foi para a faculdade. Na volta, se fosse na ida seria bom. Na volta do ônibus, como era os primeiros dias dela, ela não tinha gravado aquilo ali ainda. Ela disse que pegou no sono. O que eu tinha dito a ela era assim, ó, tu vai pegar o ônibus da P15, desce no débito, tu vai pegar um ônibus para Boa Viagem, ele vai passar na Ibiribeira, esqueci o nome do ônibus agora, passa na Ibiribeira e de volta ele passa por Boa Viagem. Quando chegar no hospital de Português, tu para e desce. Ela gravou aquilo tudinho. Ela dormiu dentro do ônibus cansada quando parou em Boa Viagem, 11h40 da noite. Era 11h40 mais ou menos. Ela disse que viu o nome Hospital Português, ela pediu para parar, nem olhou nem onde era, desceu. Quando desceu, e olhou para um lado e para o outro, não tinha ninguém no meio da rua. Meu Deus do céu mesmo. Foi a expressão da minha esposa. Quando ela ligou para mim chorando, gritando, a minha esposa dizia assim, pega a moto, vai buscar ela agora. Eu digo, daqui para onde? Para Olinda? E a vida dela está na minha mão, é? Na minha mão, e sou eu que sou o dono dela, não. Para de chorar. Liga o telefone, liga para fazer chamada de vídeo. Manda para mim a localização. Só que aqui a minha esposa chorando e eu aqui dentro de mim querendo dar um grito, mas não podia dizer. Aí eu dizia, Jesus, está na tua irmã, Senhor, ela é tua filha, ela está nas tuas mãos. Se for, é nessa hora que a gente sabe o que é ser, irmãos, dependente de Deus. Ela andou, irmãos, quase uns 20 minutos, disse no escuridão, para procurar lugar. Disse, olha, se desesperar e chorar é pior. Lembre-se de uma coisa, o Deus que está aqui, que você serviu aqui, é o Deus que está lá. Só vai cair uma folha da árvore aí, se Deus permitir. É dizer, pai, passava homens para lá e para cá, gente, todo tipo de gente, e eu andando, disse, não te preocupa não, porque Deus ele está guardando, Deus ele está cuidando, Deus ele vela. Ela chegou e disse, olha, tá vendo esse cara hoje? Eu digo, tô não, pai, anda mais um pouquinho, porque pelo telefone eu via, e ela não estava vendo. Quando ela chegou lá, entrou numa conveniência de um posto de gasolina, Genil sabe quem anda por ali, que é aberto a madrugada todinha. Eu disse, entre lá, não fale com ninguém, pega uma garrafa d'água na freezer, sente lá, que eu vou chamar o seu tio para ir buscar você. Isso era mais de meia-noite. E a minha esposa aqui, chorando em casa, e eu dizia, eu ir daqui para lá. Veja como é bom na hora. Difícil você parar e imaginar. Irmão, o tempo de eu sair daqui para lá, eu gastava mais ou menos umas 2 horas. Podia acontecer qualquer coisa com ela. Mas Deus prova a gente o quê? Senhor, está nas tuas mãos. Se tiver de acontecer, acontece, mas é tu. E agora está ela e o menino, os dois. Aí a minha esposa está lá com os nervos na flor da pele, porque o menino está andando sozinho em Recife. Eu digo, irmã, o povo andou 40 anos no deserto, irmãos, e Deus estava cuidando. A roupa não crescia, a sandália não crescia. Quanto mais, irmãos, daqui para Recife, o Deus de lá é o Deus de cá. Lembre-se de uma coisa, a minha vida e a tua vida está na mão de quem? De Deus. Só acontece alguma coisa se Deus permitir. Então não deixe aquilo que você está vendo determinar o fim da tua carreira.
porque o que o céu está preparado para mim e para você é para os vencedores, amém? Fique de pé, passei 5 minutos, vocês nem ligaram, tá vendo? Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus possa continuar abençoando. Mas eu quero pedir uma coisa a vocês: vence essas dificuldades, irmãos. Vence essas coisas, esse disse, me disse, porque fulano é isso, Beltrano é aquilo, é porque fulano é isso. Irmãos, esqueça isso, dê as mãos uns aos outros. Quando eu vim com mal conversações, eu disse: minha irmã, foi o seguinte, vamos dar a mão. Vamos pegar a mão, vamos todo mundo dar trabalho junto. Porque enquanto o povo estiver querendo trabalhar sozinho, não prospera, não dá certo. Não é só aqui a obra aqui não, viu? Na tua casa também não, porque se não prosperar aqui, a igreja é a tua casa, aqui é só extensão. Nós devemos parar com isso, irmão. Amém? Vamos vencer essas dificuldades pela fé. Quando eu fecho o olho assim, eu só estou vendo o céu aberto. E eu estou dizendo: vinde, bendito do meu Pai, possuir a herança que está preparado para mim e para ti. Amém? Querido e eterno Deus, maravilhoso eterno Pai, meu Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento e essa oportunidade de poder usar, Senhor, o teu santo púlpito, Senhor. Abençoa a tua igreja, os teus filhos, fortalece a fé, a alma de cada um, Senhor, que eles possam permanecer firmes, Senhor, esperando, aguardando a tua volta, Senhor, quando a trombeta tocar, e que eles estejam preparados para isso, Senhor. Deus, ajuda a tua igreja, os teus filhos, os obreiros, Senhor, em nome de Jesus. Todos dizem? Amém. Amanhã escola lá em cima, viu, irmão? Toda a igreja está convidada para estar na escola amanhã, lá na matriz, em nome de Jesus. Não vai ter oração em canto nenhum. É todo mundo lá em cima. Amém?